Olá a todos! Então, hoje nós estamos aqui novamente com a Dona Maria Arlete, né? Então, Dona Maria Arlete, ela vai estar nos contando sobre a sua avó, Maria Joana Ferreira. E antes de mais nada, muito obrigada, Dona Maria Arlete, por estar aceitando o nosso convite, né? Para que possa estar compartilhando um pouco da história da Maria Joana conosco. Muito obrigada pela visita de vocês, sejam bem-vindas, Marciele e Mara, e estou à disposição de vocês. Cada vez que vocês precisarem de mim, pode virem, que eu responderei todas as perguntas que vocês quiserem. Então, a pergunta que você queria fazer para mim, o que é, Mara? Quem eram os pais da Maria Joana, com quem ela era casada e quantos filhos ela teve? Os pais da Maria Joana, eu não soube, né? Nunca ela me contou quem eram os pais delas, mas ela era casada com José Ferreira. Ele veio da guerra dos farrapos e ingressou nas expedições que vinham para Palmas. E ele era um guerreiro, sempre ele estava nas guerras. Eu perguntava para minha avó, por que meu avô sempre estava em guerra? Daí eu não entendia, né, que quando tinha uma revolução, a guerra, eram os negros que eles colocavam na frente, para brigar sem saber até por que estavam, né, lutando. E meu avô, ele já tinha vindo da guerra do Paraguai. A minha avó tinha até as armas, assim, como umas espingardas bem grandes, que era do Paraguai, e da Guerra dos Farrapos, da onde meu avô e o irmão dele, Tobias Ferreira, né, que vieram para as expedições, as duas que vieram para Palmas, eles tinham as armas também. Daí a minha tia, depois que minha avó morreu, doaram no museu lá em Curitiba, nessas armas que eram do meu avô. Mas e a Maria Joana, daí meu avô passou por Guarapuava, a minha avó Maria Joana sempre contava isso. E conheceu ela que era na comunidade Paiol de Telha. Então a minha avó é parente das famílias lá da comunidade quilombola Paiol de Telha de Guarapuava. E eles também me contavam, os mais velhos lá do Paiol de Telha, contavam que eles conheceram muito a minha avó mesmo, lá. E meu avô conheceu a minha avó e daí ele veio para Palmas, mas depois ele voltou a buscar. Daí é onde veio minha avó e outros negros também que vieram. Daí as outras irmãs da minha avó, que eles moravam em Guarapuava. Daí vieram para Palmas. E daí é aqui, como sempre eu conto, daí como os fazendeiros tomaram posse dos campos né, os primeiros dos campos de Palmas, para povoar os campos de Palmas, e os negros também tomaram posse desse lugar denominado Rocio, que daí São Sebastião, hoje é nosso quilombo, né? Quilombo de Adelaide, porque foi onde veio a escravizada mais velha que tinha dentro do quilombo, mais antiga, né? Que trouxe o São Sebastião, daí com o tempo, que denominou-se Rocio São Sebastião, como sempre eu conto na história, né? Então, a avó Maria Joana, ela era uma grande líder também, ajudava a Adelaide Maria Trindade. Ajudava na igreja, rezavam. Ela foi a segunda líder depois de Adelaide, da comunidade. Então, a Maria Joana, ela que organizava as festas, São Sebastião, e tudo na comunidade era a tia Joana daí, a tia Joana. E daí ela criou vários netos, né? Fui eu, da minha prima, meus primos, que as filhas dela, minhas tias, trabalhavam nas fazendas, né? Trabalhavam nas fazendas, né? E ela ficava com os netos. Daí meu avô, José Ferreira, morreu, que eu não conheci meu avô, né? Só conhecia a minha avó. E a minha mãe trabalhava na fazenda também. Quando ela veio com o meu padrasto da fazenda, ela me trouxe quando eu fiz 7 anos para morar com a minha avó, para poder estudar. Então, a minha avó, ela trabalhava assim nos colégios,
que daí tinha o Puríssimo Coração de Maria, que hoje é o BJ, que era só internato de fazendeiras, meninas, mulheres, né? Daí elas ficavam internadas a semana inteira. Daí no final da semana que levavam elas para as fazendas, até fazerem suas casas na cidade, os fazendeiros. E o colégio daí, aonde é a SPAU, era o colégio diocesano. E daí aonde também era o internato dos rapazes, que nem tem vários, assim, aí hoje, né? Que nem o doutor João, anestesista, foi um que eu lembro bem que era um dos internos no colégio, né? E vários outros, daí tinha o seu Erasto Marcondes, vários dos fazendeiros, os homens. E o meu irmão, que o Didé, que dizia o nome dele José, que daí a minha avó também cuidava, criava, e ele estudava no colégio dos padres, nós dizíamos. E daí, porque minha avó trabalhava nesses colégios, ela torrava o café, que antigamente comprava os grãos de café e era torrado e socado no pilão, né? Então a minha avó torrava o café para os dois colégios e lavava a roupa para os internos dos dois colégios também. E foi assim que daí as freiras deram um estudo para mim no colégio, né? Para minha prima Carminha, que a minha avó criava também, e pro meu irmão, pro Didé. Até diziam assim pro meu irmão, chamavam ele o filho do padre, porque ele que trabalhava daí na horta, ele ajudava em tudo, ganhava estudo, mas trabalhava em tudo no colégio, cuidava, né? Então foi assim que, e daí a avó cuidava dos netos dela, chegava à noite, ela fazia um fogo no chão, que sempre o fogo no chão toda noite, né? E daí ela colocava um banquinho, ela deitava num banquinho, nunca eu esqueço, e ali ela contava toda a história, como que eles vieram da África, como que o meu avô, né, veio da guerra. Daí, às vezes, eu ficava brava, nem queria ficar escutando aqueles casos, dizia, ai meu Deus, toda noite essas histórias. E hoje eu me arrependo porque não escutei mais essas histórias, né? Me arrependo porque não escutei mais. Porque às vezes eu nem prestava atenção, eu já estava com sono, cansada, a gente criança, né? Mas tinha que prestar atenção nos casos que ela ficava contando para nós. E era caso de tigre, que aqui tinha tigre quando aqui eles chegaram, né? O que eles faziam, né? As roças, e tudo ela contava daí, para os netos, né? E daí ensinava os valores para nós. Olha, vocês têm que respeitar os mais velhos. Vocês na escola, vocês não briguem. Respeitem os professores, as freiras, aquelas freiras irmãs, né? Até por sinal, até hoje eu nunca esqueço, a minha primeira professora foi a irmã Alfreda, uma irmã baixinha, assim, que gostava assim, de me agradar, assim. E eu não esqueço até o maciez da mão da irmã, que ela gostava de me passar a mão no rosto, a irmã Alfreda. Foi a minha primeira professora de primeira série. Mas também ela ensinava, a gente tinha que escrever com todos os talhos, né? Aquele A, voltar bem certinho, o E, assim fazer aquela letrinha bonitinha, né? E foi assim que eu ensinava meus alunos também, bem certinho os talhos de letras, né? Que eu fui alfabetizadora vários anos antes de ser diretora da Escola São Sebastião. Tudo. Então, daí a minha avó liderava, dela arrumava, tinha para as festas, ela vinha arrumar a igreja. Também os padres tinham muito respeito por ela, né? Porque ela era uma grande líder. E as novenas, 9 novenas de São Sebastião, quem rezava era ela. Porque antigamente não tinha padre, era o capelão. Capelão, ou capeloa, uma mulher, diziam o capelão que rezava. Então, se tivesse padre, rezava, se não tivesse, né, rezava do mesmo jeito. E daí a minha avó rezava as novenas, tinha uma voz bem grossa, assim, igual voz de homem mesmo, bem alta, que escutava longe. E toda a comunidade cantavam,
Até hoje eu guardo na igreja os livros que um dia eu quero fazer um museu e quero colocar, né, tudo no museu. Eu guardo as coisas da igreja como aqui em casa, coisas antigas, assim. Para pôr no museu, que é a minha esperança de um dia nós formar na comunidade. E daí elas, né, rezavam e tinha todas as mulheres, toda a comunidade, assim, os negros, né, acompanhavam, era a Salomé, a Jefa, tinha umas vozes maravilhosas, né, para cantar. Quando morria uma pessoa, eles amanheciam cantando excelência. Uma excelência, aqui estamos rezando, duas excelências, e assim. Daí, quando eu era menina, eu ficava. Quando eu ia dormir assim, ficava com aquelas horas na cabeça dos cânticos a noite inteira, né, em roda do defunto, e era assim, né? E, e assim a minha avó foi trabalhando, fazendo tudo pela comunidade também, e ensinando a gente, né, os filhos ajudando, a comunidade ajudando. Ela foi uma grande líder, a Maria Joana. Daí, quando o colégio, né, nós formamos o Colégio Quilombola, daí nós ficamos pensando, daí se reunimos, antes de chamar os professores que vieram do PSS, os primeiros professores, e já tinha a diretora, nós já tinha, que era a Ana Jacomassa, daí nós pensávamos que nome nós vamos dar para o colégio. Que daí o núcleo diz, vocês escolhem o nome, né, logo. Para a escola, era escola. Se tornou os colégios depois do ensino médio. Daí nós pensamos vários nomes. Daí eu lembrei, eu digo, olha, a Maria Joana, ela foi uma grande professora da comunidade. Não dando aula, mas com os seus ensinamentos, né? E para os netos, seus ensinamentos para os netos que ela ensinava, né? Netos, bisnetos que ela tinha. Digo, vamos colocar o nome Maria Joana. E daí veio bem certinho, né? Foi um nome bem merecido, Maria Joana Ferreira. Até porque, pelo que a senhora está contando, né, além dela ser uma grande líder da comunidade, né, que auxiliava todas as outras pessoas, cuidava dos netos e das outras crianças também, mas dá para perceber na sua fala que a preocupação dela com a escolarização de vocês, porque ela acabou trocando o serviço braçal dela para que vocês pudessem estudar, né? Ter Estudar, ela instrução trocava. que chamava antes, né? Porque era uma educação só da elite, né? Só da elite. né? Só quem tinha dinheiro, né? Que o poder que ia ter educação. Então, Verdade. essa preocupação com a escolarização de vocês, a educação formal, né? Então nada mais justo. Então, hoje nós temos um colégio quilombola na comunidade, né? Que foi homenageado e leva o nome da Maria Joana, justamente por essa visão, né? Então hoje a gente pode perceber que ela tinha uma visão do futuro além. Tinha. Né? Ó, ela não sabia ler. Os antigos, ó, minha mãe não sabia ler, eu tinha poucas tias minhas que sabiam ler. Que a minha avó, ela teve só um filho homem, mas ela teve, parece, se eu não me engano, 7 filhas mulheres, todas Maria. Só um filho homem foi o Tomás, o nome dele, e ele morreu domando o cavalo. Ele era domador de cavalo na fazenda e um cavalo derrubou ele assim e matou. Então eu não conhecia esse meu tio. E a minha avó criava também os filhos desse meu tio, né? Daí, quando ficou viúva, daí a minha tia, que era a mulher do Tomás, minha avó ficou com os filhos para ele estudar também. E ela se preocupava com a nossa educação. E sempre ela dizia assim, a maior riqueza do pobre é o estudo. E ela não sabia ler, mas ela trocava o serviço dela, né, trocando pelo estudo dos netos dela. Né, tanto faz dos rapazes, dos homens, como de nós mulheres também, as netas. Ela trocava o trabalho, olha, torrava o café, lavava a roupa, ela ganhava também, mas nós também, através dela, nós, né, ganhamos estudo também. E até hoje,
que nem no colégio, até hoje eu tenho minhas amigas de colégio ainda, que, por exemplo, a Janete, que é a mãe do Roberto, do Baitaca, foi a minha colega de escola também. Até hoje, assim, a Inês do seu Duca, né, do falecido Duca, foi minha amiga de colégio, elas não esquecem até hoje. A Maria José Bauer é minha amigona até hoje, né? É escritora, professora Maria José, né? Foi minha amiga de colégio. Ela se lembra daquele tempo de colégio que batia o sinal, nós ia correndo tudo para ver quem que pegava antes as balanças, tinham as balanças. Então, quando nós se reunimos, a gente sempre está se lembrando daquele tempo de colégio. E as freiras muito boas que eram. E ali no colégio a gente fez primeira comunhão, a gente aprendia tudo no colégio. Aprendia a bordar, né? Tinha os dias de aprender a bordar, aprender a rezar, usar o uniforme, né? Para ir à missa, tinha o uniforme do domingo, o uniforme do dia de semana. Então, a gente, né, aprendeu, eu aprendi, me alfabetizei no colégio. E também, sempre eu conto assim, tinha a madrinha Julinha minha madrinha Julinha Ribas, né, que é uma madrinha minha mãe também sempre trabalhava para eles, e ela tinha as duas meninas dela, ela ia me buscar sempre na casa da minha avó daí, para mim brincar com as meninas. Mas antes de nós dormir, ela era professora, e ela fazia nós ler todos os livros de história. Um livro de história por noite, tinha que ler para ela. Então eu fui adquirindo aquele gosto pela leitura de ler história, era Chapeuzinho Vermelho, desde aquele tempo, era O Gato e Botas, nunca esqueço até as histórias, né, as historinhas. E daí assim eu fui aprendendo a ler, para a gente aprender a ler os livros. Ela tinha atrás da porta, o quarto dela, assim, pilhas das coleções de livro. E daí, antes de nós dormir com as meninas dela, as duas recém-idioadas, nós tínhamos que ler os livros, ler, né? E assim a gente adquiria um gosto, eu adquiria, assim, aquela vocação para ser professora, para ler. E depois, daí de casada, eu gostava de ler, né? Era romances, até hoje eu tenho coleções de romance, né? Aquelas fotonovelas, não tinha as novelas, mas tinha a fotonovela Capricho, Sonho, que tinha Ilusão, o nome daquela revista, eu comprava, fazia coleções e lavava a roupa, trabalhava, ajudava minha mãe, e daí com o tempo, e ainda tinha tempo de ler à noite. Sabe que eu fico me perguntando até hoje ainda está me perguntando, como que eu tinha tempo de tanta coisa? Como que pode, né? Olha, daí eu estudei e deixei de estudar no colégio. Daí fiz a quarta série e deixei, né, de estudar. Daí casei, depois que eu voltei a fazer o magistério. Daí eu já tinha meus primeiros filhos, voltei a terminar o magistério, fazer o magistério. E daí, quando eu tinha o último filho meu, em 81 eu entrei na faculdade. Eu já tinha o André, né, em 81, entrei na faculdade. Então, daí eu fico pensando como que eu tinha tempo, né? Primeiro, eu lavava roupa. Depois fui terminar meus estudos. Daí comecei a dar aula para o Mobral. Que o Mobral é alfabetização de adulto. Tenho até hoje certificado, enquanto tinha o Mobral, eu dava aula. Ganhei certificado, diploma de honra ao mérito, carta do coordenador lá na estadual. Tenho tudo esse documento eu tenho guardado. E daí fiz uma faculdade, né? Daí fiz o concurso pro município, né? Daí tive 2 concursos que eu fiz para o município, daí me aposentei com 2 padrões. E assim foi, daí comecei a dar aula, daí eu tinha tempo de tudo. Agora há pouco estava falando aqui para a Sônia, como que eu tinha tempo de fazer tudo quanto era curso, que aparecia assim, eu fazia sobrar um tempinho e fazia. Eu tenho uma pasta, tenho uns 200 certificados de diploma de cursos. Eu tenho o curso em Curitiba, tenho o curso em Pato Branco, eu ia fazer, era curso de supletivo, era curso
de todo quanto é coisa. Tinha tempo de trabalhar na comunidade. Quando o pessoal vieram todos aí com o prefeito foi de Norvan Carvalho, trouxe, daí tudo um povo ele trouxe e soltou, daí tudo sem casa, só com nos barracos ali, morando nos barracos. E eu, né, ia atrás de recursos para eles. Nós não tinha água, não tinha luz, mas daí que eu fui vendo as necessidades das políticas públicas para o bairro. Daí tinha o doutor Anísio, o primeiro secretário da saúde de Palmas, que foi o doutor Anísio, o doutor Áureo Melo, né? Até hoje nós se reunimos e ficamos se lembrando, ele foi o primeiro presidente do Conselho da Saúde de Palmas. E já me convidaram para participar do Conselho da Saúde. Desde que foi formado em Palmas, eu participo. Daí saio, daqui a pouco eu volto para o Conselho da Saúde de novo. Né? E até hoje estou participando. Então, eu ia com eles em busca de banheiro, em busca de água. E daí teve a Marli, que, né, a minha nora, que daí também já me acompanhou, a Marli. Daí nós já formamos uma associação de moradores e já fomos em busca de água. Daí, né, foi em 81, da luz elétrica, né, por causa do povo, porque antes nós era tudo natural. Olha, não tinha água contaminada, então era tudo água pura, era lampião, era a luz do luar, a luz dos vagalumes, né? Tudo romântico, a luz da lua. Mas daí com a comunidade chegando até a gente, nós vamos vendo que vai se perdendo daí tudo isso, porque você veja, daí perto de um poço onde a água era bem pura, daí é feito uma casa, já contamina. Né? Então a gente tinha que ir, por isso que a gente procura as políticas públicas, porque daí vai, né, vai urbanizando uma comunidade. Sim. E vai se perdendo daí tudo, né, tudo, a essência, assim, tudo que é natural, né, daí as matas, tudo, daí fica só como diz, que se perca, né, a gente diz que se perdeu a cultura, mas a gente fica tudo na mente e não deve se esquecer das raízes, né, daquilo tudo que foi bom, a gente não deve se esquecer e deve, né, preservar, né, e seguir em frente sempre, né, e ter na mente e passar para os outros, né, a nossa história é longa, nunca termina. A história a gente vai fazendo conforme o desenvolvimento da sociedade, tem várias etapas, Nós né? estamos sempre em movimento. Sempre em movimento, né? Então tudo se transforma, como na filosofia nós aprendemos, né? Que tudo se transforma, e é verdade mesmo. Tudo se transforma, a sociedade, né? Um alimento a gente transforma, né? Qualquer coisa a gente pega uma roupa, transforma, né? Tudo. Então a gente tem que acompanhar essas evoluções, né, essas transformações, que às vezes o progresso é bom, né? Tem dois lados, o progresso bom, mas outras coisas boas você perde. Mas a gente tem que seguir em frente, porque a vida é assim, a sociedade é assim. Então, e eu aprendi todas essas coisas com a minha avó. A autoestima que a avó dava pra gente, nunca voltem para trás. E ela não gostava. Se nós ia pra cidade, esquecia qualquer coisa, voltava a buscar, ela ficava brava. Nunca façam isso, porque na vida, a vida é assim, dá azar, ela dizia. Tem que sair e seguir em frente, não voltar para trás, que nunca vocês chegam lá. E verdade mesmo. Então a gente aprendeu muito com a Maria Joana, né, com a minha mãe, mas a Maria Joana que nós dava os ensinamentos fortes mesmo, assim, né? Enérgico, que nós tínhamos que ficar quietos, escutando ela sentada em roda do fogo, contando os causos para nós, e nós ensinando, e nós tínhamos que ficar escutando. Se chegasse uma visita na casa, hoje as crianças vão lá sentar e né, pôr na conversa dos mais velhos, nós não, ficava lá na cozinha. E às vezes a gente ficava tão curioso para ver a visita na sala lá, né? Porque as casas eram tudo de ripão, com aquelas
fresto, assim, nós ia daí olhar, espiar pelos buracos, assim, para ficar olhando lá e prestando atenção lá da cozinha nas conversas. Daí a gente era curioso, criança curiosa, né? Aham. Mas se ela visse, nós já ia de castigo, tomava uma chinelada. Então, Maria Joana foi uma, como diz você, Mara, ela não sabia ler, mas ela foi uma ótima, uma grande professora. Uma professora da vida, né? Professora da Uma vida. professora da vida que sabia que tudo aquilo que ela estava comentando, que ela estava contando, né? Para todos vocês, que vocês iam, né? Ia ter utilidade para vocês lá no futuro. E como teve até hoje, está tendo, né? São os bons exemplos que nós temos na vida, né? Que você veja até os filhos da gente, a gente criou de um tipo já. Veja como tudo muda. Os netos a gente procura, né, também criar, que nem criou os filhos, ensinando, né, os bisnetos também. Só que tudo é de forma diferente hoje. Tudo é de forma diferente, né, por causa das leis, das mudanças, né, então a gente ensina, mas tem que ter um jogo de cintura. Sabe que a gente na vida tem que ser tudo. Tem que ser artista, professor, né? De tudo um ator, pouco, né? De tudo um pouco. Bem como tem uma frase que diz, nós somos o ator e a vida é o circo. E nós somos o ator, os atores. O palco da vida, né? O palco da vida. Então, nós encerramos por aqui com a dona Maria Arlete, com todo esse conhecimento que ela passou para nós. E nosso muito obrigada por ter nos recebido e ter repassado assim, tudo isso para nós. E para quem vai assistir, os nossos alunos, que vão aprender um pouco mais sobre a vida da Maria Joana. Mas olha, antes de nós finalizar, eu já falei para a Sônia, estou falando para vocês. Vocês estão de parabéns esses projetos que vocês estão fazendo no Colégio Estadual Maria Joana, está de parabéns com esses professores maravilhosos. O Divino Espírito Santo já deu uma luz, ilumina a mente de vocês são iluminados, né? São as pessoas, né? Uns professores sábios, uns professores, né? Que, olha, vocês fazem cada projeto assim que eu fico de queixo caído, né? Fico, assim, muito feliz também, me deixam feliz. Então, eu estou dando uma ideia assim, se reunir todos vocês, né? Agora que fizeram esse projeto, cada um fez seu projeto, né? E vocês formarem um livro. Esse livro vai dar umas 200 páginas quase. Vocês mandarem editar um livro, cada um projeto. Daí mais tarde, tudo, quando os netos vocês forem ler, olha que maravilha, olha esse projeto aqui, tal projeto. Olha que nem o nome do projeto de vocês como que é? Quilombola. Quilombola. Griotes. Não, calendário Griotes Quilombola. Ai, vamos ler, olha quem que foi nesse projeto, foi a Mara, foi a Marcele, né? E daí vão olhar. Então, naquele livro, vai ser um livro de uma utilidade, né? Para ficar na escola, nas escolas, vender. É um livro histórico, né? Vocês resgatarem a história do nosso bairro, a história de Palmas, resgatada através de um livro que vocês, né, fizeram através dos projetos. Olha, então a ideia que eu estou dando, combine com as outras dos projetos e mande, né? Não é difícil. Como eu falo sempre, às vezes tem coisa difícil, mas nada é impossível, né? Com certeza. Porque quando eu entrei na escola, na faculdade, eu dizia, é difícil para mim pagar. Não, mas eu fui atrás, não é difícil, é só a gente querer dar coisa na maçaroca, como diz o ditado, e se torna possível tudo, né? Então, vocês, né, veja se façam a ideia que eu estou dando. Eu estou gostando muito este ano de todos os projetos maravilhosos. Vocês viram que a pandemia mudou, né? Mudou
tudo, né? O modo mudou, né? Online, tudo, né? Não, muitas coisas não é presencial. E também, né, trouxe coisas que dá para ficar na história, né? Essa Com pandemia certeza. também. Daí deu possibilidade de nós formar do nosso modo, que a história daí, né? Histórico esse. Então, daí essa é a ideia que eu dou para vocês. E daí, quando vocês quiserem, muito obrigado, Mara e Marciele, quando vocês quiserem qualquer coisa, pode vir perguntar para mim, eu tenho prazer, né? Através das perguntas de vocês, eu vou recordando o passado também. Daí eu recordo o meu passado, minha infância, minha adolescência, né? Porque cada pergunta eu me lembro, vou me lembrando. E daí a gente vai formando a história, e por que não num livro? Então, muito obrigado da presença de vocês e pode virem sempre. Muito obrigada pelo incentivo, né? Aí. E acho que nós continuamos aqui. A senhora é um exemplo para nós, né? Enquanto líder, enquanto professora, enquanto pessoa. E nós estamos tentando valorizar o que é nosso, né? O que é nosso. O que é nosso. Nada como nós para escrever nossa história. Isso mesmo. Até mais.